O Senhor diz que veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio que estava no meio de um vale que estava de ossos secos. No verso 2, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Então observe o versículo 2, observe mais atentamente. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos. E o que eram numerosos? Os ossos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. No verso 3, agora redobre a sua atenção no verso 3. E me disse: filho do homem, porventura poderão reviver, em outras Bíblias reviver, nessa tradução, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu sabes. Até aqui. Então é importante nós lembrarmos que Ezequiel, aliás, ele era homem de Deus, um profeta. Ele já tinha tido muitas experiências sobrenaturais através de Deus. Eu creio que Ezequiel passou por muitas situações de dificuldade, na qual pelo Espírito ele teve que triunfar, ele teve que avançar, ele teve que clamar a Deus, profetizar. Eu acredito que Ezequiel passou por muitas situações, seja físicas ou seja espirituais, na qual ele teve que usar das armaduras, na qual ele teve que usar das ferramentas que Deus entregou para ele, as ferramentas espirituais, a ponto dele ter que profetizar, repreender, e a ponto dele chegar à vitória diante da dificuldade, diante do problema espiritual, de demônios, seja lá qual for o problema, a adversidade que ele teve que enfrentar de forma espiritual. Então Ezequiel, entendemos até aqui que ele era uma pessoa bastante experiente, ele tinha uma grande bagagem espiritual, ele tinha passado por diversas experiências na presença de Deus, já tinha sido usado nas mãos do Senhor de várias maneiras. Eu creio que Ezequiel, pelas mãos dele, Deus tinha operado muitos milagres, muitas curas. Deus já tinha operado, Deus já tinha ressuscitado mortos. Eu creio que Deus tinha feito coisas grandiosas através de Ezequiel. Mas agora, mais uma vez, Deus coloca Ezequiel dentro de um vale, e esse vale estava cheio de ossos secos. E agora Ezequiel estava diante de uma nova, de uma nova situação. Um novo desafio estava perante aos olhos de Ezequiel. Quando Deus colocou ele, abriu os olhos dele, e ele viu no meio daquele vale muitos ossos, e os ossos estavam sequíssimos. Então Deus chega para Daniel, Ezequiel, e diz: Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Então Ezequiel olha para, imagina Ezequiel agora olhando para aquele vale, olhando para aqueles ossos sequíssimos, e tentando responder a Deus, quando ele disse: Senhor Deus, Tu sabes. Experiência ele tinha, bagagem espiritual ele tinha, preço pago ele tinha. Aquilo que eu estava comentando ontem, ele já tinha passado, eu acredito que ele já tinha subido vários degraus. Acredito que ele já tinha passado por adversidades, a ponto de outros desafios, a ponto de ele subir degraus. Mas novamente Ezequiel estava diante de uma nova oportunidade. Ele estava na oportunidade agora de mais uma vez avançar. Ele estava na oportunidade agora de mais uma vez subir dimensões. Pastor Renato, como é que tu sabe disso? Porque Ezequiel era profeta de Deus, mas diante do vale de ossos secos, ele disse para Deus: Deus, Tu sabe. Então já era o nível mais avançado para ele. Se ele disse: Tu sabes, então está comprovando que aí já era um nível a mais para ele, não dava para ele. Ele podia ter orado para ressuscitar até o morto, mas vários mortos era demais. Ele poderia ter orado e ressuscitar alguém que há vários dias já estava morto, mas orar para um exército de pessoas onde estavam com ossos sequíssimos era demais para a bagagem de Ezequiel. Ele tinha que ter muita unção. A unção de Ezequiel era grande, mas não era tão grande a ponto de restaurar ossos secos, a ponto de chegar a trazer vida para ele. Mas Deus lança o desafio: e aí, Ezequiel, poderão reviver estes ossos?
Eu não sei qual a situação que tu está passando. Tu pode estar passando por uma situação também de vale, como Ezequiel estava no vale neste dia. Você pode ter uma experiência, ter uma bagagem, ter passado por muitas dificuldades na sua vida. Você teve muitas vitórias na sua vida. Você teve momentos de fracassos, mas também teve momentos vitoriosos diante dos vales de ossos secos que têm aparecido na sua vida. Mas eu quero te dizer profeticamente que diante dessa nova situação, diante deste vale que você está vivendo atualmente, não é tempo de esmorecer nem de voltar para trás, mas eu creio que o próprio Espírito de Deus deve estar olhando para você e esperando uma atitude sua. O próprio Espírito de Deus, se fosse falar com alguém aqui hoje, ele perguntaria: e aí, poderão reviver estes ossos? E aí, poderão sair dessa situação? E aí, tem condições desse vale se tornarem mananciais de águas? Se o Espírito de Deus fosse perguntar para alguém aqui, talvez ele perguntaria: e aí, será que tem como resolver este problema? É possível? Será que é possível você sair dessa? Era o que Deus estava perguntando para Ezequiel. Poderão reviver estes ossos? Aí Ezequiel, quando ele fala, tu sabes, então é o mesmo que ele está dizendo: Deus, eu já passei por tudo, eu já orei por tudo, já vi muito milagre, mas ressuscitar o seco não dá para mim não. Dessa vez eu vou passar a bola para o Senhor. Aí no versículo 4, então me disse: profetiza sobre estes ossos. Eu vou dizer mais uma vez. Ezequiel passou a bola para Deus. Apesar de toda a sua bagagem espiritual, de todos os talentos que Deus entregou para ele, mas nesse momento ele disse: Senhor, agora é difícil, eu passo a bola para o Senhor. E em resposta, Deus falou: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. No versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Sabe o que isso significa? É hora de passar para a nova fase. Sabe o que isso significa? É hora de subir degraus. Está na hora de sair do mingau e ir para o pirão. Isso significa que agora é a hora de avançar. É hora de amadurecer nessa área. É hora de amadurecer na vida espiritual. No culto da última quinta, nós estávamos falando sobre rompimento espiritual. E eu disse que sobre rompimento espiritual, ele precisaria de uns 4 a 5 cultos para destrinchar pelo menos boa parte desse assunto. E hoje eu quero continuar mais um pouquinho através dessa palavra. Não sei se você já percebeu, mas quando Deus falou para Ezequiel: poderão reviver estes ossos, então o profeta agora estava diante de uma grande barreira. O profeta agora estava diante de uma grande dificuldade, ou seja, ele estava precisando romper. Tem aquele louvor, romper em fé. Então ele estava precisando de um rompimento, porque aquilo ali era acima do que ele já tinha enfrentado. Era acima daquilo que ele já tinha conseguido. Então quando nós estamos diante de situações que é acima de toda a experiência que a gente já teve, então é momento que nós precisamos romper em fé. Precisamos de um rompimento espiritual. E nós vemos agora Ezequiel diante dessa oportunidade, porque dificuldade para filho de Deus, na verdade, ele é a oportunidade de passar por um novo rompimento espiritual.
Vale para o filho de Deus é a oportunidade de passar por um novo rompimento espiritual. Dificuldade é novamente a oportunidade de você romper e avançar para uma nova dimensão. Uma nova dimensão. E nós sabemos que para haver um rompimento espiritual é necessário quem sabe, uma unção de rompimento. Uma unção de rompimento espiritual. E essa unção de rompimento espiritual, ela é destravada de várias maneiras, dependendo que área é necessário romper. No caso, Ezequiel, ele estava precisando ressuscitar ossos secos. Só que antes de ressuscitar ossos secos, era necessário que cada osso encontrasse o seu osso. O osso da mão tinha que encontrar o osso do dedo, o osso do dedo tinha que encontrar o osso do antededo, do antebraço, tudo quanto é antemão. O osso do pé tinha que se encontrar com o osso da perna. Então tinha que haver todo um esquadrinhamento, tinha que haver toda uma reorganização para que os ossos secos ressuscitassem. Então, claro que Ezequiel estava precisando do rompimento. Agora, porém, se diante daqueles ossos secos naquele vale, eu entendo que Ezequiel também entendeu que se aqueles ossos revivessem como Deus tinha proposto, ele ia passar agora para um novo nível espiritual da vida dele. Ezequiel, eu não sei até que ponto ele já tinha ido, mas pela Bíblia, Ezequiel já tinha tido experiências extraordinárias com Deus. Ele já tinha visto anjo face a face. Ele já tinha visto a glória de Deus face a face. Ele já tinha visto Deus falar com ele nos ouvidos de todas as maneiras. Então Ezequiel tinha passado por fortes momentos na presença de Deus, mas com certeza ressuscitar ossos secos ainda ele não tinha se ressuscitado. Então fico imaginando ele agora pensando: se esses ossos ressuscitaram pela minha oração, aí pronto, aí a agenda vai aumentar, a agenda das pregações. Agora, se eu conseguir ressuscitar esses ossos secos, se eu viajo por todo Israel pregando, agora vamos chamar em todo canto, vamos chamar na Síria, no Japão. Quem está entendendo o mistério? E é isso que acontece na nossa vida. Se esses ossos que estão diante de você, que estão na sua vida, se eles ressuscitarem pelas tuas mãos, então agora você vai longe. Então agora, se você fazia 10, agora você vai fazer 100. Se você tinha 100 clientes, agora você vai ter 10 mil clientes. Está entendendo o mistério do problema? O problema, ele pode ser uma oportunidade de você abrir o leque da sua vida, de abrir oportunidades para a sua vida. Vamos convidar o pregador Ezequiel para pregar o homem que ressuscita ossos secos. Eu fico imaginando Ezequiel pensando: se esses ossos ressuscitarem, os cartazes nas igrejas que está do congresso vai ter de dizer: o homem, quem vai estar pregando no próximo congresso é o homem que ressuscita ossos secos. Eu fico imaginando ele diante dos ossos secos pensando nisso. E com certeza, se foi assim, estou conjecturando, foi isso que levou ele a profetizar nos ossos secos. Foi isso que deu ousadia para ele. Foi isso que trouxe uma energia sobressalente, uma energia extra. Ou seja, foi isso que fez uma unção de rompimento espiritual manifestar. A motivação. Foi a motivação de Ezequiel que fez com que agora ele profetizasse de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua fé, para que aquela unção necessária para ressuscitar os ossos manifestasse. Você precisa olhar para a motivação correta.
Diante do problema, você precisa se lembrar, você precisa olhar. O que é que esse problema, o que é que a solução desse problema, o que é que este milagre, onde é que este milagre vai te colocar? Se não tiver uma motivação suficiente, não tem como atrair a unção suficiente para ver o rompimento espiritual. Por isso que muitas pessoas querem, mas não alcançam o que querem, porque não estão olhando para a motivação correta. Querem e não conseguem aquilo que quer, porque elas não estão atraindo a unção de Deus. Elas não estão conseguindo ter a motivação correta. Você não está olhando para o lado bom do problema. Você não está olhando o que é que vai acontecer do outro lado desse mar, do outro lado da tempestade. Você não está olhando o que é que pode acontecer se você conseguir vencer essa tempestade. O que é que vai estar lhe aguardando do outro lado? É para isso que você não deve olhar para a tempestade, mas você deve olhar para o outro lado da tempestade. Você deve olhar para o outro lado do mar. Isso aí vai te trazer motivação suficiente para que você venha usar de toda a sua fé e a modo atrair uma unção de rompimento espiritual. Sem unção de rompimento espiritual não tem como romper, não tem como acontecer milagre, não tem como ressuscitar ossos secos. E no verso 6 continua dizendo: e porei nevo sobre vós, e farei crescer sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me mandou, como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eu acredito que para quem profetiza, barulho e ruído enquanto se está profetizando é a melhor coisa do mundo. Para quem está profetizando, os ruídos enquanto você profetiza é o melhor sinal que pode acontecer. Porque é ruim quando você profetiza e não tem sinal. Você profetiza, não tem nem sequer um ruído, não tem um barulho, não tem nada, não acontece nada. Você está profetizando, não está acontecendo nada. Aí a tendência é a fé minguar. A tendência é a fé minguar. Mas quando você profetiza e começa a ver ruídos, barulhos, aí opa, está dando certo. Quando você profetiza e algo diferente acontece, uma pessoa entra em contato. Quando você profetiza e as coisas, nem que seja um pouquinho, dá uma melhorada. Eita glória! O caminho é esse. Então, enquanto ele profetizava, havia um ruído, e eis que um rebuliço, olha como é importante, eis que um rebuliço, e ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Houve um rebuliço, enquanto ele profetizava. Quem é que crê? Vai haver um rebuliço. Está preparado para o rebuliço? Pergunta a pessoa que está ao teu lado. Está preparado para o rebuliço? Para o osso encontrar o seu osso, primeiramente tem que ter um rebuliço. Está preparada para o rebuliço?
Você tem pedido a Deus que a casa se organize. Você tem pedido a Deus que cada coisa venha para o seu lugar. Só que quando ossos vão para o seu lugar, antes acontece, vou dizer mais uma vez, um reboliço. O problema é que quando começa o reboliço, aí o crente começa, ai. Quando a gente profetiza que cada coisa vai voltar para o seu lugar, o crente dá glória a Deus e aleluia, entra no mistério, roda, rodopia e ainda cai. Mas quando começa o reboliço, é ai, suspiros e clamor. Aí você tem que entender que o reboliço é porque foi profetizado. É porque foi determinado que cada coisa ia voltar para o seu devido lugar. Aí nós temos que ter a maturidade espiritual para enfrentar o reboliço. Eu comecei aqui e terminei aqui. Mas no final cada osso vai encontrar o seu osso. O reboliço pode ser grande, mas no final cada coisa vai para o seu lugar. E quando está acontecendo o reboliço, irmã, ninguém entende nada. Nada. A gente se esquece até do que foi profetizado. Aí a pessoa vai dizer assim, não, mas quando chegar o reboliço eu vou entender. Mas quando chega não entende. Porque reboliço, o nome está dizendo, é reboliço. Aí depois que passa o reboliço e a poeira baixa, aí que você vai entender, ah, foi o reboliço por causa da profecia. Aí você vai ver cada coisa no seu lugar, cada osso no seu osso. Porque quando há reboliço, acontecem mudanças. E o ser humano, por natureza, ele é resistente às mudanças. Às vezes, ele não quer mudar nem um móvel de lugar na casa, porque ele se acostumou com aquela mesinha a vida toda naquele canto. Aí quando alguém diz, vamos mudar esse móvel de lugar, a pessoa não consegue aceitar. Porque o ser humano é resistente à mudança. Mas quando Deus quer fazer algo novo, muitas vezes antes do novo acontecer, há mudanças. Coisas são tiradas do seu lugar, que na verdade não é o seu lugar. Elas estão sendo tiradas de um lugar para ir para o seu lugar. Você que pensava que aquela mesa, o lugar dela era ali, ela nunca foi ali, estava no lugar errado. Por isso que as coisas estavam dando errada. Porque o que começa errado, termina errado. Mas quando volta, quando começa o reboliço, e é tirado daquele lugar para colocar no seu devido lugar, no qual nunca deveria ter saído, aí fica tudo estranho. Fica tudo estranho. Aquela televisão era aqui, agora está acolá. A minha cama era virada para o lado do sol, agora era para o poente, agora está para o outro lado. Antigamente, quando eu abria os olhos de manhã, eu olhava para a janela, agora eu estou olhando para uma parede, estranho.
Já mudou a cama de lugar na tua casa alguma vez? Já mudou a tua cama? Já virou a tua cama? Quando você acorda, você toma um susto, né? Você pensa que está em outra casa. Você pensa que está em outro país. Isso é rebuliço. Aí o pessoal pensa que rebuliço é só o barulho dos trecos dos ossos. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez o rebuliço, e os ossos se achegaram a cada osso ao seu osso, no verso 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele o espírito. A estrutura já estava toda preparada. Tudo isso começou porque Ezequiel profetizou. Quando Deus disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então Ezequiel profetizou como Deus lhe deu ordem. E depois que ele profetizou, começou um barulho, um ruído, um rebuliço, ossos se chegando a cada osso. Começou um movimento. Só que agora os ossos estavam todos reorganizados. Cada coisa tinha voltado para o seu lugar. Então agora Deus disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Antes de acontecer um avivamento, primeiramente tem que haver uma organização, tem que haver uma reestruturação. Antes de vir um avivamento, primeiramente, cada osso tem que estar ao seu osso, tem que organizar a casa, tem que desfazer a bagunça. E o que reorganiza a casa em tempos de pré-avivamento é a palavra. A palavra de Deus, ela é a ferramenta principal e fundamental para reorganizar a casa em tempos de pré-avivamento. Porque a palavra de Deus é quem vai colocar cada osso no seu lugar, cada situação no seu lugar. Mas como eu estava dizendo, foi a oportunidade de Ezequiel passar por um grande rompimento na sua vida. A oportunidade dele de viver uma nova fase, de aumentar o leque, de melhorar seu portfólio, de ganhar mais know-how. Olha aí a palavra. Ganhar mais know-how. Foi a oportunidade. Porque ele só sabia pregar até ali. Ele só sabia pregar até ali. Mas diante do vale de osso seco, ele já abriu, entregou os pontos para Deus. Aí Deus devolveu. Ele jogou a peteca para Deus. Aí Deus foi e devolveu a peteca para Ezequiel. Vai que é tua. Profetiza sobre estes ossos. Agora pense. Depois que os ossos se juntaram, depois que ele profetizou sobre os ventos, e os ventos sopraram o Espírito sobre aqueles ossos, imagine agora a know-how que Ezequiel ganhou. Imagine agora o tamanho de portfólio. Ezequiel era um homem de Deus, um pregador da palavra de Deus, um profeta do Senhor. Então imagine agora
os congressos que estavam chamando ele. Imagina o quanto agora ele estava sendo requisitado, porque agora o nível era mais alto. Rapaz, o homem era profeta 2, profeta ele já era. Profeta ele já era. Agora vamos dizer que depois de ressuscitar ossos, agora ele é um profeta mor. A Bíblia fala em profetas grandes e profetas pequenos. Profetas grandes e profetas pequenos. Agora Ezequiel era um profeta grande. É isso que os problemas que vêm na nossa vida, eles nos proporcionam, se a gente enfrentar e vencer, eles nos faz se tornar grande naquela área. Parece que alguém entendeu por ali agora. Ele nos faz ser grande naquela área em que nós vencemos a dificuldade. E cada dificuldade vencida é degraus a mais. Mais know-how. Vai ser mais requisitado, mais respeitado. E é isso que os rompimentos espirituais na nossa vida nos proporcionam. E a igreja do Senhor hoje, ela precisa desse rompimento. A igreja do Senhor, ela precisa ganhar mais know-how perante a sociedade. Ela precisa ser reconhecida até pelas autoridades. Homens grandes, todos os povos e nações precisam tirar o chapéu para a igreja do Senhor e reconhecer que a igreja é quem está em evidência na terra. É por isso que de tempos em tempos Deus envia um avivamento. Rompimentos espirituais, ele traz avivamento. Um avivamento não acontece se primeiramente não houver um rompimento espiritual. O rompimento espiritual acontece logo em seguida as águas, igual na barragem. O rompimento da barragem acontece e imediatamente as águas invadem aquele lugar. Sabe o que significa? Que na hora que tu passar, na hora que tu conseguir alcançar um rompimento espiritual, imediatamente tu é promovido. Sabe quando é que tu vai saber que tu passou por um rompimento espiritual? Quando tu vê que as águas de repente transbordaram na tua vida. É como uma barragem. Você já viu uma barragem quebrar e as águas só deixar para invadir dias depois? A Mabel já. A Mabel disse que já viu. Não entendeu o que eu falei não. Ninguém entendeu. Impressionante, ninguém entendeu. Acho que eu estou falando demais. Eu doidei a cabeça de vocês. Você já viu uma barragem quebrar? Uma barragem, um rio. O Rio São Francisco, ali o Rio Jaguaribe. A barragem ali do Pentecoste, da cidade de Pentecoste. Ela quebrar e as águas só deixar para invadir a cidade dias depois. Quebrou, as águas invadem na hora. Pode ser de madrugada, de manhã, de tarde. A cidade ela é surpreendida pelo rompimento de uma barragem. É isso que acontece no rompimento espiritual. Imediatamente as águas de Deus ela invade e transborda na sua vida.
Ou seja, imediatamente você é promovido, passa por uma nova fase da sua vida. Ou seja, imediatamente ossos secos são ressuscitados. Ou seja, a partir deste momento você passa a ganhar mais know-how. Ou seja, a partir deste momento tu entra numa fase de exaltação na tua vida. Ou seja, todas as áreas da tua vida, quando há um rompimento espiritual, ela vai passar por um novo momento, vai entrar num novo ciclo, mas é um ciclo abençoado, um ciclo sobrenatural, um ciclo de vida transbordante, de multiplicação. É isso que eu estou dizendo, é multiplicação na tua vida financeira, na tua vida emocional, espiritual, sentimental. Há uma multiplicação nas áreas carentes da tua vida, nas áreas de baixa da tua vida. Há uma multiplicação, na área de maior necessidade da tua vida. Há uma multiplicação de bênçãos, há uma multiplicação de ganho, há uma multiplicação de alegria, há uma multiplicação da parte de Deus sobre a tua vida. Se tu vendia 10, tu vai passar a vender 10 mil. Se tu recebia 1.000, tu vai passar a receber bem mais. Se tu já era alegre, tu vai passar a ser muito alegre. Se tu estava infeliz, a alegria vai ser transbordante na tua vida. Aí quando as águas transbordam no âmbito espiritual, o que é que acontece? Se você estiver em oração nesta hora, é normal que o poder de Deus ele transborde. E quando esse poder de Deus transborda, o corpo físico ele não aguenta. Você pode cair, pode não cair, mas também pode cair. Você pode ser arrebatado espiritualmente. O seu corpo pode começar a se tremer todinho. Você pode sentir vibrações como se fosse descarga elétrica no seu corpo. Isso quando há um rompimento na vida de oração, na vida espiritual. Quando há um rompimento nessa área, quando há um rompimento de oração, por isso que pessoas caem, por isso que demônios manifestam. Por isso que a pessoa recebe eletricidade do corpo. Porque nessa hora a pessoa recebeu uma descarga de unção, houve um rompimento e agora o poder de Deus está transbordando na tua vida. A pessoa que não pregava vai começar a pregar. A pessoa que não tinha dons espirituais vai passar a ter. A pessoa que já tinha dons, os dons agora são intensificados. A pessoa que não profetizava, ela vai começar a profetizar. A pessoa que não tinha sonho de revelação vai começar a ter sonho. A pessoa que ressuscitava mortos, agora vai passar a ressuscitar ossos secos. É sobre isso que eu estou falando aqui neste momento. Só que tudo começa da dificuldade. Tudo começa do impossível. Se você está vivendo diante de algo impossível, então isso aí é uma oportunidade de você viver um rompimento espiritual na tua vida. Amém? Continuamos em oração. Continuamos em espírito de oração. Obrigado, Deus. Aleluia. Nós podemos romper espiritualmente em todas as áreas, assim como nós podemos romper espiritualmente em áreas específicas. É igual avivamento. Avivamento ele pode ser coletivo ou individual. Rompimento espiritual pode ser em todas as áreas de uma vez só, ou pode ser numa área específica da tua vida. Se você está querendo um rompimento na sua vida de oração, um rompimento na sua vida de comunhão com Deus,
um rompimento espiritual. Então você tem que fazer o quê? Você vai atrair a unção de rompimento através de muita oração e jejum. A ferramenta para romper espiritualmente na área da unção, na área da comunhão com Deus, da oração, a ferramenta usada é oração, jejum e palavra. E você tem que estar na oração, no jejum e na palavra até transbordar. Quando transbordar, vai haver um rompimento espiritual e você vai subir escalas espirituais. Então, dependendo da área da sua vida, pode ser ferramentas diferentes. Se você quer um rompimento espiritual na sua área financeira, profissional, claro que vai ter que ter oração em jejum, mas você vai ter que entregar o que tem. Você vai ter que dar para Deus. Você vai ter que provar para Deus que Deus é mais importante do que o dinheiro. Deus não vai dar dinheiro para quem adora dinheiro, para quem coloca o dinheiro acima de todas as coisas. Para ter um rompimento espiritual, primeiramente você vai provar para Deus que o dinheiro não é mais importante do que Deus. Isso é possível provar isso quando você dá para Deus. Você dá o que você tem para Deus. Você está provando, Deus, tu é mais importante para mim, toma meu dinheiro. A pessoa dizer, vou fazer uma oração, Senhor, eu amo mais o Senhor do que o dinheiro. Deus não vai se convencer disso não. Você tem que provar para Deus. Aí sim, aí a oração e o jejum vai alavancar um rompimento na sua vida financeira. Vai haver uma multiplicação. Se você tem um pequeno negócio, Deus vai esse pequeno negócio se transformar num grande negócio. Se você atingir um rompimento espiritual nessa área. Quantas pessoas já não atingiram esse rompimento espiritual? Empresa como Colgate era uma empresa pequena, minúscula, e eles atingiram um rompimento espiritual, porque o proprietário, ele investia em Deus, ele investia na obra de Deus. Aqueles mingau Quaker, né? Mateus, Mix Mateus. E eles começaram investindo na obra de Deus. Aí ele começou a ver resultado. Hoje eles dizimam, o dízimo dele é 70%. 70% do seu lucro ele dizima, brother. A Quaker, né? Quaker. É Quaker. Pode pesquisar na internet, bota lá no Google, no YouTube. Bota lá na Play Store, na Apple Store. Você vai ver. Você vai ver. As maiores empresas do mundo. Por que que aconteceu? É porque eles eram muito inteligentes. É porque eles alcançaram o rompimento espiritual. Eles eram inteligentes no sentido de saber como investir. Mas eles não eram inteligentes aos olhos dos homens, não. Mas eles souberam como atrair um rompimento espiritual na vida deles. E assim vai, cada área tem sua área. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer profetizar? Você quer ter revelações? Você quer pregar no poder do Espírito Santo? Então você tem que investir em oração, jejum e palavra.
até transbordar, até alcançar um rompimento espiritual, até alcançar um rompimento, até romper. Quando rompe, pá, você agora foi para uma nova fase da sua vida. É o que eu digo, tem que atrair uma unção de rompimento. Salomão, ele atraiu uma unção de rompimento. Muitas pessoas pensam que foi quando Deus perguntou para ele: o que tu queres? E ele disse: sabedoria. Aí Deus deu sabedoria e riquezas. Aí muitas pessoas pensam que Salomão recebeu riqueza porque ele pediu sabedoria. Não. Salomão, ele destravou a unção de riqueza, a unção de prosperidade na vida dele, quando ele deu tudo que tinha para o templo. Não foi ele que construiu o templo? Então ele deu tudo que tinha, tudo que seu pai tinha, Davi, o falecido Davi. Então ele deu para a construção do templo. Quando ele fez isso, ele destravou a unção de prosperidade da vida dele. E quando Deus veio e disse: Salomão, o que é que tu queres? E ele disse: sabedoria para apacentar o teu povo. Pois porque tu pediu sabedoria, recebe riqueza. Por que que Deus deu riqueza? Deus apenas entregou aquilo que tinha sido destravado quando ele entregou tudo para Deus. Deus só fez entregar. Mas ele rompeu quando ele deu tudo para Deus, para o templo, para a construção do templo. Ele rompeu. E rompimento é a melhor coisa do mundo. O cara pede sabedoria e Deus dá riqueza. Pastor, será que isso é verdade? É verdade. Pede sabedoria para Deus, para ver se amanhã tu amanhece rico. Faz que nem Salomão. Pede sabedoria para Deus agora. E quando tu acordar de manhã, consulta o saldo da tua conta. Quando você rompe espiritualmente, você diz assim: bom dia, Espírito Santo. E o Espírito Santo entrega a vitória. Quando você rompe espiritualmente, você pede a Deus: Senhor Deus, me dá mais do teu Espírito. E o Senhor dá mais do seu Espírito e dá tudo que você precisa para viver bem na terra. Quando você rompe espiritualmente, você faz que nem Salomão: Deus me dá riqueza, Deus me dá sabedoria. E Deus entrega a sabedoria, e de bonificação grátis entregou a riqueza. Cortesia. Ele pediu sabedoria e de cortesia veio a riqueza. Por quê? Porque ele já tinha rompido espiritualmente quando ele deu tudo para Deus, para a construção do templo. As águas ficam rasas quando você está em tempo de multiplicação. Depois que você passa por um rompimento espiritual, agora não precisa mais você lançar as redes para pescar os peixes. Os peixes, eles pulam na sua rede. Aí. Não precisa mais você lançar o anzol para buscar o peixe. Agora os peixes pulam para dentro do seu barco. Quando você está vivendo um momento de multiplicação após um rompimento espiritual. Não precisa você correr atrás das bênçãos. As bênçãos lhe alcançarão. As bênçãos lhe alcançarão. E Salomão, ele descobriu isso. Deus, eu quero sabedoria. Pois toma riqueza. Sabe por quê que quando ele pediu sabedoria ele recebeu riqueza? Porque ele tinha passado pelas portas da bênção. Ele não tinha recebido uma bênção, ele tinha entrado num universo de bênçãos. Rompimento espiritual, ele nos coloca não numa porta, mas o rompimento espiritual, ele nos coloca num universo de portas abertas. A gente muitas vezes fica mendigando por uma porta aberta, mas pessoas que estão vivendo
um pós-rompimento espiritual, estão vivendo um universo de portas abertas. Viver rompimento espiritual é você pedir água e chegar uma Coca-Cola bem gelada. O que você quer? Eu quero água. Aí chega a bandeja com Coca-Cola com gelo e limão. Aí você diz assim: eu quero uma malaçada. Aí chega lá a porção de picanha. Viver rompimento espiritual é isso. É nadar nas bênçãos. Não é mais você que passa a madrugada todinha, que nem Pedro, pescando peixe, não. Pedro passou a noite todinha e não conseguiu buscar um peixe. Não conseguiu. Aí Jesus disse de manhã: Pedro, volta ao mar alto e lança novamente as redes. E Pedro falou: Jesus, eu passei a noite toda e não consegui pescar um peixe, mas sobre a tua palavra eu vou. Então quando ele foi, as redes não aguentaram. As redes rompiam-se de tanto peixe. Era tanto peixe que ele teve que dividir com o barquinho do coleguinha. Era tanto peixe que agora não foi ele que lançou as redes nas águas, mas foi os peixes que entraram no seu barco. Por quê? Porque agora Pedro estava vivendo um rompimento espiritual. Sem rompimento espiritual, a noite toda amanhece um dia não consegue um peixe. Mas quando Deus diz: agora vai sobre a minha palavra, pode ir. Aí tem peixe para dividir. Foi rompimento espiritual. Pedro viveu um rompimento espiritual nesse dia. Quando ele passou a noite todinha, não conseguiu nada. Ele não apurou quase nada. Aí quando foi de manhã, Jesus disse: me empresta o teu barco para me pregar a palavra. E Pedro amanheceu do dia sem nada para levar para sua família. Ele deu o que tinha, deu o barco para Jesus pregar a palavra. E depois que Jesus pregou a palavra, agora Pedro, agora tu volta para o mar alto. Pedro tinha rompido espiritualmente e nem sabia. Ele não tinha peixe, a única coisa que ele tinha era um barco. E Jesus pediu o barco. Observe que Jesus pediu o barco e ele deu o barco para Jesus. Ele poderia ter murmurado: eu não vou dar meu barco para ninguém, não pesquei nada, não apurei nada. Vou chegar em casa, vou apanhar da mulher e vou prestar barco para ninguém. Mas eles: vai, Jesus, prega aí. Passou 2 horas esperando Jesus pregar, com fome, preocupado com as crianças. Não tinha apurado nem o do pão para levar para os bebês. Ele ficou lá esperando Jesus pregar. Não sabia ele que enquanto Jesus estava pregando, agora vai. Agora, se tu não pegar essa, eu vou dizer. Não sabe tu que enquanto Jesus estava pregando por 2 horas, estava acontecendo um rompimento na vida de Pedro. Enquanto Pedro estava sentado ali, escutando aquela pregação de manhã bem cedinho, passou a noite trabalhando com sono, cansado, mas ele ficou. Estava acontecendo um rompimento na vida dele. Muitas vezes a pregação pode estar cansativa, pode estar demorada, mas é nesse momento que as muralhas na tua vida estão caindo. Enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, é neste momento que os gigantes estão caindo.
É nesse momento que os laços estão sendo quebrados. É nesse momento que Deus está abençoando para trazer uma forte e grande multiplicação na tua vida. É nesse momento que Jesus está abrindo o mar vermelho. Tu é das que crê ou não? Tu crê? É nesses momentos que o Senhor está abrindo o mar vermelho. O mar da dificuldade. Que os gigantes estão caindo, as muralhas estão sendo destruídas. Que Ele está entrando com providência. Que Ele está entrando com milagre. Que Ele está suprindo a necessidade. É nesse momento que Ele está dando ordem ao anjo. Anjo vai lá e abençoa. Anjo vai lá e coloca o pão na mesa. Anjo vai lá e entrega a providência. Pode estar cansativo, mas é nessa hora que Jesus está trabalhando para entregar a providência. Recebe uma demonstração grátis na tua vida. O Espírito de Deus vai soprar uma demonstração grátis na tua vida. Tu vai ver sinais do Senhor nestes dias. Ainda nesta semana, sinais do Espírito Santo vão acontecer. E você vai entender que Deus é o Deus da multiplicação. Que Deus é quem opera nos rompimentos espirituais. Você vai entender quando você vê a diferença a partir de hoje. Eu ia dizer a partir de amanhã, mas eu digo a partir de hoje. Você vai ver a diferença na sua vida. O que você estava esperando chegar e não chegava, vai chegar agora. A melhora que você estava pedindo para Deus e não acontecia, vai acontecer agora. Vai acontecer uma multiplicação na tua vida, no teu trabalho, na tua profissão, na tua casa. Vai haver uma multiplicação nas tuas finanças. Vai haver uma multiplicação nos teus celeiros, na tua geladeira, na tua mesa. Vai haver uma multiplicação de Deus na tua vida. Vai operar sinais na tua vida. Alguém vai chegar na tua casa e vai te entregar algo. Alguém vai entrar em contato e vai colocar algo nas tuas mãos. Alguém vai alguém vai te passar uma mensagem e vai pedir o número da tua chave Pix. Escuta, eu vou dizer, alguém vai pedir a tua chave Pix e vai fazer uma transferência para a tua conta. Eita, meu Deus, é só para quem crê. Alguém vai chegar na tua casa com essa sacola e vai dizer: olha o que eu trouxe para ti. Nega subquepia. Diz assim: vai acontecer milagre na minha vida, porque o sinal de Deus vai me visitar, para que todos saibam que Deus é o Senhor da multiplicação, dos rompimentos espirituais e das bênçãos. Por isso que quando acontecer, eu vou dar o testemunho na igreja, para que todos saibam que Deus falou e operou. Bate palma para Jesus.
Pega. Bate bem devagar. Quando eu bater uma muralha vai cair. Tu crê? Creio sim. Tenho certeza. Quando eu bater uma muralha vai cair, o gigante vai cair. E Deus vai operar um sinal. Receba em nome de Jesus. Deus vai operar um sinal. 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 Deus vai operar sinais. Deus vai operar sinais. Oh, desculpa. Deus vai operar sinais. Deus vai operar sinais. Deus vai operar sinais. Deus vai operar sinais. Deus vai operar. Deus vai operar. Eita, aqui vai ser forte. Deus vai operar sinal. Deus vai operar sinal. Deus vai operar sinal. Deus vai operar sinal. Recebe. Deus vai operar sinal. Deus vai operar sinal. Eita. Deus vai operar sinal. Deus vai operar sinal. Deus vai operar sinal. Deus vai operar sinal. Bate palma para Jesus.